Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Recanto de Luz, nessa segunda-feira à tarde, para mais um estudo da doutrina. Como de praxe, o recadinho do celular. Se alguém esqueceu de desligar ou colocar no modo silencioso, por favor, o faça, porque o silêncio é importante para manter a harmonia do ambiente. Agradecendo sempre a todas as doações dos alimentos que estão fazendo para o nosso recanto, para ajudar as nossas famílias, que cada dia aumenta mais. A gente estava com 70, agora está beirando os 90. Então, a gente sempre está pedindo que quem puder cooperar com 1 quilo de alimento, um material de higiene ou limpeza, que será muito bem-vindo para o nosso recanto para auxiliar essas famílias. Segundo recadinho, agora nesse sábado, dia 27, é o nosso encontro de mulheres aqui no recanto, das 15 às 17 horas. É um evento só para mulheres e é muito legal, porque aborda muitos assuntos, auxilia muito no dia a dia das mulheres com seus problemas, né? Então é um momento zen, assim, que a mulher vem, consegue expor os seus problemas e assistir, assim, trabalhos muito bons feitos pela nossa amiga Silvia e a Janete. É muito interessante, então todas as mulheres estão convidadas. É sempre o último sábado de cada mês. Então agora, dia 27, será o encontro. Então agora vamos relaxar nas nossas cadeiras, respirar fundo, para fazer a primeira prece, que é por todos nós, para receber as bênçãos, os bons fluidos, tudo que a espiritualidade amiga já preparou para nos passar nesse momento. Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que no momento justo solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixes agir precipitadamente, que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. Que assim seja. Então, a exposição da tarde de hoje é com o nosso amigo Paulo. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa de orações e, ao mesmo tempo, que nos dá esse conhecimento da nossa doutrina. Então, o tema de hoje é um tema simples, fácil de ser executado. O bem é incansável. Isso, pelo menos, todos nós queremos que o bem nos atinja, né? Mas temos que fazê-lo também. Então, esse tema é retirado do capítulo 2 do livro intitulado Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o nosso texto, que é o bem incansável, começa com uma exortação de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, tá? Onde ele manda uma mensagem, nas suas famosas cartas, dizendo: "E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." Uma frase simples, mas que Emmanuel vai burilar, né, dissecar e vai nos mostrar vários desdobramentos. Obrigado. Vários desdobramentos que estão implícitos nessa mensagem. Então, vamos começar pelo início, perguntando: o que é a prática do bem? Em síntese, o que é a prática do bem? A prática do bem, segundo Emmanuel, né, é o exercício do amor, é o uso da caridade no trato com o próximo, tá? E também conosco. Mas esse bem que Paulo nos fala, nos pede nessa carta, é o bem verdadeiro.
E aqui que Emmanuel nos diz que a prática do bem verdadeiro é aquela que vem carregada de sentimentos, né? Que vem cheia de virtudes, como a benevolência, como a beneficência, como a misericórdia, né? Como a doação, como a entrega de si mesmo na prática do bem, né? Pois só assim, só com esse jeito que se faz o bem, dessa maneira, é que o amor vai ser usado na prática, né? Isso aí vai isentar essa prática de outros interesses que possam estar dentro disso aí, desse movimento. Isso que pode nos fazer com que esse nosso ato, essa nossa prática, fique indigna aos olhos de Deus, né? Então, nós ouvimos muitas pessoas dizer, não, eu estou cansado de fazer o bem, né? Ou então se sentem melindradas, porque não foram reconhecidas na prática do bem. Ou então não se sentem, não foram agradecidas, não tiveram gratidão para aquele bem que fizeram a outras pessoas, não receberam a gratidão, então se sentem cansadas de fazer o bem, se sentem entediadas do bem. Com certeza, essa prática não vem de fonte pura, não é? Porque ela está recheada de quê? Está recheada de uma motivação de egoísmo, uma motivação de orgulho. Esse não é o bem verdadeiro. Esse bem não vai gerar fruto nenhum na pessoa que está praticando desse jeito. A prática do bem, ela tem que vir orientada pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Se ela for feita assim, desse jeito, o trabalho de semear é incansável. É incansável por quê? Porque nós vamos nos vestir de uma armadura que vai repelir justamente o quê? Esse sentimento de ingratidão, né? Pedindo reconhecimento. Porque aí nós vamos praticar o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Quando a gente pratica o bem a qualquer pessoa, quando se faz a caridade, nem se olha quem, não se julga nada, apenas se faz o bem. Esse é o exemplo que o Mestre nos deu. Nós podemos até nos sentir cansados com o corpo físico, principalmente o pessoal aqui que trabalha no ápice, nessa entrega de alimentos, que trabalha com jovens, né? Se sentem cansados às vezes, porque o trabalho é árduo, né? Tem que prover tudo isso, calcular, fazer distribuição, ajudar as pessoas. Mas esse cansaço só abate o corpo físico. O corpo físico, uma noite de sono, revigora tudo. Vamos tocar adiante. Em compensação, a nossa alma não cansa. Esse trabalho no bem, tá? A nossa alma fica envolvida por uma aura, uma força inquebrantável. Essa força faz com que o nosso amor fraterno desperte mais e mais, né? Passando a encarar o próximo como nosso irmão mesmo, que é o que Jesus nos pregou, né? Então, esse exercício da prática do bem desse jeito que nós estamos falando agora, refrigera a nossa alma, tá? E nos melhora ainda, nos revigora. E nós sabemos que, hoje em dia, já se está tomando consciência total disso, que todos os males do corpo físico, na realidade, eles nascem na alma. As nossas doenças são da alma. Inclusive, as pessoas, às vezes, quando vêm a um centro espírita, vêm na esperança de curar o corpo físico. Se enganam, gente. Aqui nós temos que curar a alma primeiro. Onde nós curarmos a nossa alma, o corpo físico a gente vai tirando de letra. Até porque a nossa visão sobre doença passa a ser outra coisa, né? Existem doentes e não doenças. É isso que nós temos que fixar. A prática do bem, né, nos tira esse olhar de vítima sobre nós mesmos. No momento que nós começamos a praticar o bem, inclusive com outras pessoas que estão adoentadas, ajudando, a gente esquece que a gente tem um problema. Eu conheci pessoas que têm
câncer em estado terminal e estão felizes, correndo, ajudando outra pessoa, que a outra pessoa nem tem esse tipo de doença. Mas ele nem passa nada pela cabeça dele isso, porque ele está praticando bem, a alma dele está sendo refrigerada. Né? Que ele sente as suas dores? Sente, mas nem é com a intensidade que teria se ele não tivesse esse tipo de ação. Emmanuel, também nesse texto, nos fala que nós temos que ter prudência, tá, para não ficarmos refletindo sobre os males que nós podemos fazer do bem que já fizemos. Isso é estranho de falar assim. Mas a gente, às vezes, faz alguma coisa e depois fica pensando, pô, eu não devia ter feito isso. Será que a pessoa merece? Ou será que eu fiz mal porque eu deveria ter feito mais, deveria ter feito... Não mesmo. A gente faz aquilo de acordo com as nossas forças. E se não foi das nossas forças, mas fizemos o bem, estávamos na intenção do bem, pronto, deu, esquece. O bem foi feito e é pronto, é só isso. Vamos partir para outra tarefa. O importante, o que é? É a gente continuar fazendo sempre o bem, sempre promovendo esse bem. Né? Se a gente começa a pensar na qualidade daquilo que a gente fez, começar a julgar nós mesmos, nós temos uma tendência, tá? E essa tendência cria o quê? Fantasias, e a gente mesmo começa a se auto-infligir penas se achando que fizemos errado. Não, gente. Se a gente fizer o bem, conforme o Cristo nos disse, amando o próximo como a nós mesmos, não tem erro. A gente costuma, para sair disso, se a gente tiver dúvida, a gente pergunta para si mesmo, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Com certeza, a resposta é sempre certa. A consciência conduz a lei certa para isso. Jesus nos diz que para a prática do bem, só basta uma coisa. Só a boa vontade, mais nada. Rossando Klinger, tá? Para quem não conhece, é um ilustre palestrante espírita, tá? E quando ele falando uma vez sobre o bem, ele fez uma pergunta, que todos nós nos perguntamos. Seguido, por que nós vivemos praticando o mal? Bom, Rossando nos esclarece primeiro 2 fatores para isso. Primeiro, nós somos um planeta de provas e expiações, onde o mal reside aqui. Não temos como escapar disso. Tá? Segundo, o bem não gera ibope. É estranho isso, mas o bem não dá ibope mesmo. O mal dá muito mais. Quando nós lemos, ouvimos, né, notícias, se nós prestarmos atenção, nós vamos concluir que o mal, a desgraça, o infortúnio, a miséria, seja no coletivo, seja no individual, fala muito mais a nós do que qualquer outra coisa. A gente olha a notícia e presta atenção, morreu tantas pessoas na Ucrânia, deu uma bomba lá, explodiu, está invadindo aqui, está quase saindo uma outra guerra, testaram uma bomba nuclear aqui. Chama muito mais a atenção do que dizer, olha, o fulano passou ali e ajudou um mendigo que estava na rua caído. Porque a própria mídia faz isso. Somos um mundo de provas e expiações, então agitam mais isso. E nós entramos nesse turvelinho, né, gerando as nossas emoções em função disso. O pior de tudo, quando nós vimos essas notícias, né, quando nós tomamos posicionamento, e aí o que nós fizemos? Colocamos aquela toga de juiz e saímos julgando. Mas esse cara é um canalha, ele fez isso, fez aquilo, sem nem saber a história da pessoa. Realmente a pessoa pode ser ruim, mas quem somos nós para julgarmos alguém? Cristo não nos ensinou com a história da mulher adúltera? Cadê aqueles que te julgavam? Todos nós não temos condição de julgar ninguém. Já é difícil a gente julgar a gente mesmo. Ainda vamos julgar os outros. Ainda mais nesse sentido, de ver notícias que são, às vezes, recheadas de fakes. Com o advento da internet e a criação das redes sociais, a prática desse tipo de coisa ficou muito mais ampla, porque agora
a ação de caluniar ela é high-tech, né? A gente agora consegue condenar um desafeto, né? A gente, às vezes, nem sabe por que está contra a pessoa, mas a gente julga e coloca lá o depoimento, lá, ó, pô, vou compartilhar isso aqui. Às vezes, sem razão nenhuma, em cima de uma fake, sem nem não era para a gente fazer nada disso, passa os olhos e pronto. Então, por isso que a gente diz que o mal gera ibope, e o bem não. O bem é muito pouco proclamado. Vocês sabem por que o bem não é proclamado? Porque nos falta audácia. O mal é audacioso. O bem é muito tímido. Já passou a hora da gente mudar esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento, né? Porque nós estamos num processo de transição de planeta de expiações para planeta de regeneração. E se nós não mudarmos, aquele passaporte que vai nos garantir a próxima encarnação vai ser para um mundo primitivo, né? São escolhas. O Pai Celestial nos dá o nosso livre-arbítrio justamente para isso. Agora, eu acredito que ninguém aqui quer ir para um mundo primitivo. Não tem luz elétrica, não tem X, salada, não tem batata frita. Então, já sabe, o cara vai sentir fome e diz assim, vai lá na rua e caça um pterodátilo daquele e tira um bife. Mas vai comer cru. Então, é isso que nos aguarda se nós continuarmos nos reincidindo nessa reincidência de erros que a gente vem trazendo de encarnação para encarnação. Cristo, só para ver o que é a audácia. Cristo, quando precisou, tá, de alguém que fosse capaz de superar todas as dificuldades com fé, tá, e semear a boa nova entre o povo, quem é que ele escolheu? Ele não escolheu nenhum apóstolo. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus não escolheu um apóstolo para fazer isso. Precisava alguém que tivesse o quê? Audácia. Ele foi procurar Saulo. Saulo, que era do Sinédrio, um assassino contumaz de cristãos, matava que não era mole, torturava, fazia tudo que era possível, achando que, claro, ele achava que esse era o certo, era o correto, mas ele era uma pessoa muito ruim, até que encontrou Jesus em Damasco. Jesus mostrou a ele o que era o bem. E ele não teve dúvida. Pensa que ele ficou chorando sobre a culpa? Não. Ele reconheceu a culpa, modificou o procedimento e continuou audacioso, só que agora a favor do bem. E é isso que nós precisamos ter. Precisamos ter que ter audaciosos para o bem. Audacioso para o bem é a gente romper certas coisas. Ah, eu não vou fazer isso, porque senão vão falar que eu sou santarrão. Vão fazer isso. Ah, não, será que fulano não precisa? Ah, tem quem ajude. Nada disso, gente. Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer a nossa parte. Vamos ajudar todo mundo que a gente puder. Em pensamento, se não der para ir na presença, eu estou doente. Realmente, pode. Faz uma oração para ele. Não existe nem presente. O que a gente pode dar para uma pessoa que desencarnou? Qual é o melhor presente que a gente pode dar? Uma prece. Refrigera a alma, enche de fluidos bons. E a nós também. Então, Saulo modificou-se, tá? E Cristo viu em Saulo o quê? A audácia que era necessária para semear essa boa nova entre todos. Emmanuel, nessa prática do bem, ainda nos diz mais. Ele nos fala que para a gente praticar de modo mais correto esse bem, nós temos que fazer aquilo que o antiguíssimo filósofo Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Por que conhece-te a ti mesmo para a prática do bem? Porque no momento que a gente começa a se conhecer a si mesmos, a gente começa a ver o quê? Primeiramente, os nossos defeitos. A gente vê as nossas más tendências, nossos vícios, né?
nosso egoísmo, né? Nosso orgulho, todas as coisas que estão presas em cima disso aí. Né? Então, tem até um palestrante ele é muito bom, Dr. Décio, e ele diz assim que ele vem lutando há muitos anos com isso. Ele é um palestrante maravilhoso. Ele disse, mas eu não consigo parar de falar mal dos outros. Ele disse, é até um perigo conhecer ele, que em seguida ele deu as costas e já fala. E para ver como é uma pessoa assim, que vive imersa no espiritismo e não está conseguindo ainda. Ele mesmo disse que é uma luta para ele. Se transformou num vício. E são essas coisinhas que a gente tem que... Mas ele, pelo menos, já sabe, já se conhece nesse ponto. Então, ele está freando. O Sandro Klinge mesmo, disse que ele tem uma história engraçada a respeito de se conhecer, que um vizinho dele chegou e disse, olha, Rossandro, dá uma olhada no carro que eu comprei. Ele disse, meu Deus, que carro maravilhoso. Quanto custou? Uma fábula o dinheiro, né? Aí ele entrou em casa, a mulher dele disse, o que tu tem? Ele disse, eu vou calcular aqui se eu consigo comprar esse carro também, que era um carro igual a esse. E se botou a fazer cálculo. Diz que aí ele olhou para ela e disse, poxa, tu sabe que se eu parasse de almoçar, se a gente não comesse mais, durante um ano, a gente conseguiria comprar esse carro, dar entrada nesse carro. Aí ela disse, aí, tu vai fazer isso? Claro que não, deixa para lá. Né? Aí ele pegou e começou, todos os dias ia, olhava o carro. Um dia ele levantou, rindo, e ela disse assim, o que houve? Tu está feliz hoje, mas não comprasse o carro? A mulher dele disse. E disse, não, hoje eu descobri que eu sou invejoso. E é assim que a gente tem que fazer. A gente descobre que os nossos defeitos, né, com alegria. Porque a gente tem que ficar alegre quando a gente descobre que nós temos falha. Porque aí, a partir disso, nós podemos começar a trabalhar em cima dessa falha e nos modificarmos. É isso que é o importante, a gente fazer a regeneração em nós mesmos. A prática do bem começa conosco, como a gente tem, como amor. A gente ama o quê? Primeiramente, a gente tem que amar a gente mesmo. A gente se amando, a gente não acredito que ninguém consiga não se amar e amar os outros. A gente tem que se amar primeiro. Porque senão é um amor doentio, se a pessoa só ama os outros. Ou seja, é um amor espelhado, só fica sempre espelhando os outros, tentando se encontrar nos outros. A gente tem que primeiro se encontrar e ir fazendo o bem. A prática do bem, né, ela tem que ser realizada no dia a dia, a todo momento, a toda hora. É um exercício. É difícil? Claro que é difícil. Por que é difícil? Porque nós carregamos dentro de nós um cara velho, um homem velho. E esse homem velho, nós temos que matar esse homem velho para fazer nascer o homem novo. Né? O homem velho que eu digo são os muitos que nós trazemos de outras encarnações. Cheio de defeitos. A nossa melhor coisa agora, nessa encarnação. Esse é o nosso melhor modelo. Os outros nem queremos lembrar. Imagino que fomos em vidas passadas. Né? Então, nós temos que nos exercitar para isso mesmo. Nós temos no momento que a gente faz o bem no dia a dia, essa prática se transforma num vício. Né? E são coisinhas pequenas. Por exemplo, alguém fala mal de alguém, não vamos dar curso para isso. Vamos escutar. O silêncio, às vezes, é a melhor coisa que existe. Gandhi ganhou uma guerra inteira com silêncio. Então, vamos fazer isso, vamos silenciar, não vamos alimentar esse comentário. Assim também os pensamentos. Vem um pensamento ruim, tem um palestrante que fala assim, que ele tinha um obsessor horrível, que ele disse que ele sentia a presença do obsessor. Chegou a um ponto que o obsessor tinha uma intimidade com ele horrível. Aí ele disse assim, eu estou cansado desse cara, porque esse cara só me diz coisa ruim, né? Só quer o meu mal. Aí ele começou a fazer o quê? Ele sentia a presença do obsessor, ele é um médium ostensivo. Ele fazia uma prece. Sentia outro dia, ele ia ouvir palestra. Mudou os programas de televisão dele para palestra espírita, só lia livro espírita. Um dia o obsessor disse, olha, tu é um saco, estou indo embora, tchau. Ou seja,
Por que o obsessor fez isso? Não é porque o procedimento chateou, é porque ele se transformou. No momento que ele começou a fazer essa prática da oração, de ler bons livros, escutar palestras boas, ele foi se modificando, né? E foi se tornando uma pessoa com uma vibração superior a desse espírito. Não restou mais nada para o espírito. O espírito não conseguia mais atingir ele com a maldade que ele queria. Então, nós temos uma série de procedimentos que nós podemos fazer na nossa vida para fazer com que ela seja melhor, que nós não tenhamos doenças, que nós não tenhamos pensamentos, que não caiamos em depressão, né? Então, é isso aí que a gente tem que fazer. Vamos trabalhando em nós mesmos isso. No momento que a gente começa a trabalhar isso, a gente também começa a querer. Às vezes a gente nem faz nenhum procedimento, mas as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente a família, começa a sentir essa vibração boa e começa a mudar todo o procedimento de uma casa, da mulher, do marido, da sogra, que é difícil. Não é? Mas é isso que a gente tem que ir fazendo. Gente, o mais importante de tudo é que quando a gente faz esse tipo de a prática do bem, tá? Quem ganha mais que todo mundo somos nós. Não é o outro, não é aquele que recebe a doação, que aquele recebe também ganha, mas quem ganha mais somos nós. É. Nós ganhamos o abraço do Mestre todos os dias. Nossos anjos de guarda estão grudando na gente. Nós temos uma proteção maravilhosa. Tá? Nós vestimos uma armadura que não vai deixar com que nada nos ataque. Essa armadura, ela vem de dentro para fora. Nós passamos a ser aquilo que Jesus dizia, que nós temos que ser luz. Luz é isso. Luz é a prática desse bem para que ilumine a todos, que chegue a todo mundo, que abrace todo mundo com amor, com carinho. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos lembrar sempre que nosso destino, nós temos um destino traçado. O nosso destino é sermos espíritos puros. Sermos co-criadores da obra de Deus. O DNA dele já está dentro da gente. Todos nós temos o DNA de Deus. Temos que desenvolver para poder chegar até ele, né? Isso a gente vai fazendo, já estamos fazendo em várias encarnações. Agora vai passar um processo grande de transição planetária. Muitos já estão sendo retirados. Aqueles que ficaram reincidindo no mal, já foram retirados muitos espíritos. Estão chegando muitos novos aqui. Uma gama enorme. A gente pode ver como tem aparecido pessoas que estão cheias de... A gente diz, pô, mas está aparecendo um gênio disso, um gênio daquilo, estão descobrindo isso. São eles que estão chegando. Então, é isso que a gente tem que fazer. Gente, então, só para encerrar, tá, o nosso estudo, nós temos que, como já falamos, na prática do bem, tá? Nós temos que nos atentar para o que o Emmanuel falava no início, que se houver uma pontinha de tédio, tá? Se houver alguma coisa, qualquer coisinha que contraria a caridade, tá? Um sentimento negativo, é porque o bem ainda não emergiu dentro de nós. Muito obrigado, gente. Então, após essa bela exposição, vamos novamente fechar os nossos olhos para fazer uma prece agora por todos os nomes colocados ali nas caixinhas. Aqueles que não trouxeram os papeizinhos podem mentalizar os entes queridos, as pessoas amigas, familiares que necessitam de uma prece, de um consolo, de uma cura, que com certeza receberão. Mestre amado, a fraternidade é a essência de tua mensagem ao mundo. Auxilia-nos a vivenciá-la. Com os irmãos de todos os credos, com os que pertencem às mais diferentes raças, com os de todos os níveis de cultura, com os mais distantes e os mais próximos de nós, com os que residem conosco debaixo do mesmo teto. A fraternidade não conhece fronteiras nem idiomas. Como, Senhor,
seguir-te os exemplos, se tantas vezes sequer sabemos o nome de quem chora à nossa volta? Se não fixamos os traços fisionômicos de quem conversa conosco? Infelizmente, temos construído mais muros do que pontes. Como é possível que respiremos o mesmo ar e vivamos tão separados assim? Então, que possamos refletir sobre isso e olhar mais aqueles que estão ao nosso lado.